Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Luana Margarida, sou residente na escola de vocês, orientada pela professora Ana Guida, e hoje eu vou dar uma aula sobre cromatina, cromossomos e a divisão celular. Oi, gente, eu estou aqui para acompanhar a aula da Luana. A aula é dela, então vocês não vão ficar me vendo o tempo todo, eu estou só acompanhando mesmo. Eu vou dar alguns pitacos aqui, outros ali, mas o acompanhamento é da Luana mesmo, tá bom? Isso aí. Obrigada, Ana. Então, gente, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês foi tirado do livro que vocês têm como orientação, né? Que é o Biologia Hoje. E o capítulo que eu vou abordar aqui é o capítulo 11. E as demais referências, fotos e vídeos que eu usei vão estar referenciadas nos slides. Bom. Ai, cadê? Espera aí, Ana. O vídeo, já apareceu o vídeo. Então, para dar uma introdução nesse assunto, eu selecionei esse vídeo para a gente ver. Let's take a fantastic voyage into the nucleus of one of your cells, in search of your code for life. As we penetrate the outer cell wall, we find ourselves swimming in a viscous material called cytoplasm. And in addition to the nucleus floating in the cytoplasm, we encounter tiny parts of the cell. We pass ribosomes and lysosomes and Golgi and mitochondria on our travel. But our destination is still ahead, the very heart of the cell. This is the nucleus. Penetrating the nucleus wall, we encounter 23 pairs of DNA molecules. These are your chromosomes. You have 46 chromosomes and they come in pairs. One chromosome of each pair come from your mother and the other from your father. Other creatures have many different numbers of chromosomes, even though we share many of the same genes. For example, the field horsetail plant has 216. A crayfish has 200. A dog has 78. Humans have 46. Mice have 40. A housefly has 12, and a tiny ant has only 2. As you can see, the number of chromosomes is not the indication of how complex the organism may be. And while we have different numbers of chromosomes, the total content of those chromosomes is often surprisingly identical. For example, this infant and this mouse have a mutation in the same gene, which results in a similar white patch on the stomach and forehead. Each of your chromosomes is a single continuous strand of DNA, one enormous molecule. And as the molecule winds or unwinds, each chromosome can vary in shape, from a stringy open formation, if it is performing a task, to a remarkably tight-packed mass, if the cell is preparing to subdivide. This winding is so efficient that it packs 3 feet of DNA helix into a cell nucleus. This helix is 3.4 angstroms per step. This particular clump of DNA is chromosome 17, magnified some 50,000 times. And as we zoom in, you can begin to make out the rungs on the ladder. Each of these rungs is just one of the 3 billion letters that make up the book of our instruction manual. The US government maintains a website with much of the current information about genes, chromosomes, and proteins. In the section labeled Chromosome Viewer, you can select a chromosome and see how many base pairs or letters are on the chromosome.
When you get to the web page for each particular chromosome, you can see a list of traits and disorders associated with genes on that chromosome. Let's enlarge chromosome 7 and look at one gene thereon. As you can see, the gene that causes cystic fibrosis is here. On other pages, you can see genetic disease profiles. Here is the cystic fibrosis profile. You can even examine specifics about some genes. Many genes and their location on each chromosome are listed. Deu para ver? Sim, deu sim. Então, beleza. Deixa eu passar aqui. Então, né, como que a gente viu no vídeo, a gente tem várias formas que essa molécula grande de DNA, ela vai se encontrar no núcleo das células. Às vezes mais enrolada, às vezes mais desenrolada. E aí que a gente vai entrar nessa aula. Bom, então vamos ter alguns nomes diferentes para cada momento que essa conformação do DNA vai se encontrar. E uma delas é a cromatina, que é um material genético contido no núcleo das células. E essa cromatina, ela pode se encontrar de duas formas. Uma chamada heterocromatina, que é quando ela está bem compactada, não vai estar fazendo síntese proteica, e é uma região do DNA onde os genes vão estar inativos. E aí, em contrapartida, a gente vai ter a eucromatina, que é uma região do DNA onde os genes vão estar ativos, com muita síntese proteica, e vai estar mais desenrolado. E uma dica para lembrar, né, essa diferença, a eucromatina, a gente pensa mais assim no eu. Eu sou muito ativo, então a eucromatina vai ser uma região com genes ativos. É só uma dica bobinha, mas quem sabe ajuda. E aí eu trouxe para vocês uma foto aqui do microscópio óptico, né? Em que dá para ver o núcleo. E aqui a gente consegue ver essa diferença. A heterocromatina, como eu disse, ela é mais compactada, ela é mais enrolada, então fica mais escuro aqui, mais roxo. E a eucromatina, essa parte onde está mais desenrolada, então fica mais branquinha. Então a gente consegue perceber isso no microscópio. Luana, e por que fica assim? Por que em algumas células, algumas partes estão mais compactadas, em outras estão menos? Ou é assim em todas as células? Então, é quando vai tendo na necessidade de fazer essa síntese proteica, né? Quando você... Eu não sei se é essa pergunta nesse sentido, porque vão ter algumas regiões da nossa célula que não vai ter essa demanda naquele momento de produzir uma proteína, então não precisa estar ativo. E vai ter alguns outros momentos que isso vai precisar, então ela tem que fazer esses desenrolamentos. Ou... Foi isso que eu perguntei, porque pensa assim, todas as nossas células têm exatamente os mesmos 46 cromossomos. Em todas as nossas células do nosso corpo, exceto nos gametas, eu vou encontrar os mesmos 46 cromossomos, que são aqueles que vieram desde a fecundação. O que faz com que as células dos nossos olhos tenham esse formato específico, essa função específica, que difere da função e do formato da célula do nosso coração, que difere da função e do formato da célula do nosso fígado. Uhum. É a diferenciação celular, né? Então, são genes diferentes. Que estão ativos ou inativos naquela região. Posso pensar isso. Assim? Pode pensar assim. Uhum. Porque... E aí, você entra no outro ponto, né? Tem algumas doenças que são assim também, né? Em algumas pessoas, esses genes vão estar ativos, em outras pessoas vão estar inativos. Uhum. Essa perspectiva. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, tá bom. Qualquer dúvida pode interromper, por favor.
E agora a gente vai entrar no cromossomo. E é justamente essa ideia, né, que o vídeo mostrou. É tudo referente à molécula de DNA, só que a cromatina ela vai estar mais relacionada nessa perspectiva de síntese proteica, nesse metabolismo celular. Já o cromossomo vai ser quando a célula entrar em divisão celular. Então, vão ser corpúsculos compactados em formas de bastonetes, que a gente vai ver logo para frente, durante o processo de divisão celular em células eucariotas. Ou seja, quando a gente pensar em divisão celular, a gente tem que pensar nos cromossomos. E aí, né, o que seria? Eu trouxe essa imagem do livro de vocês, que mostra justamente, né, essa mudança. A gente tem uma cromatina, até chegar, quando a gente vê aquele X lá no fundo, é a representação do cromossomo, ele é representado por um X. E aí, então, é uma longa molécula de DNA que ela começa a dobrar a si mesma. E como que ela é dobrada, né? Vai ter a presença de estonas, que é essa bolota aqui, ó, azul, que são proteínas que são sintetizadas, e elas conseguem proporcionar esse dobramento, esse enrolamento do DNA. Isso é fundamental, porque assim o DNA consegue caber dentro do núcleo. E existem os nucleossomos também, que são 8 unidades de estonas, mais esse DNA em volta. Então, quando aparecer, né, sobre os nucleossomos, essa ideia do DNA mais as estonas enroladas nele. E uma curiosidade, né, se o DNA ele não sofresse esse enrolamento, esticado, ele seria mais ou menos de 2 metros o tamanho. E aí, né, estudando um pouquinho melhor sobre esses cromossomos e as suas particularidades, a gente vai ter aqui, como mostrado na imagem, o cromossomo simples e ele duplicado. Quando ele está duplicado, cada partezinha, tanto abaixo quanto acima dessa bolinha branca, vão ser as cromátides. Então, as cromátides são cada filamento dessa duplicação dos cromossomos. E antes da divisão que ocorre essa duplicação dos cromossomos. E quando essas cromátides estão no mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs. E durante a divisão celular, essas cromátides vão se separar e vão gerar uma célula filha, né? Que é o zigoto, podemos dizer assim também. E durante o fim da divisão celular, a gente vai ter cromossomos que vão voltar a ser simples. Ou seja, na verdade, eles vão voltar a ser aquela cromatina enrolada. Porque qual que é a ideia que tem que ficar bem fixa? Quando tiver na divisão celular, ele vai estar um cromossomo. E quando ele voltar para a sua intensa atividade de síntese proteica, vai ser a cromatina. E a gente tem divisões desses cromossomos, né? Primeiro, a gente tem uma parte que chama centrômero, que é onde acontece o estrangulamento do cromossomo. O que é isso? Como está mostrando essa imagem aqui, ó. Metacêntrico é quando o estrangulamento é bem na metade. Então, a gente vai ter uma cromátide irmã aqui em cima, essas duas, e aqui embaixo. E quando a divisão, quando esse estrangulamento for bem no centro, o nome do cromossomo é metacêntrico, o tipo, né? Quando ele for um pouco mais acima, esse estrangulamento do centrômero vai chamar submetacêntrico. Quando for quase na extremidade, é o acrocêntrico. E o telocêntrico é quando realmente for lá na extremidade. E essa extremidade do cromossomo é chamada de telômero. E quando vocês ouvirem falar de telômero, vocês têm que associar com o tempo de vida da célula. Por quê? Durante a divisão celular, essa parte da extremidade, esse telômero, ele vai sendo perdido. Então, durante a vida, a gente consegue ver o tempo de vida da célula de acordo com o tamanho desse telômero. Então, essa longevidade é percebida de acordo com o telômero. E uma outra parte importante é sobre o cinetocoro, que é o disco ao qual se prendem os filamentos do fuso acromático durante a divisão celular. Isso a gente vai ver mais lá para frente, mas é importante já demonstrar aqui esse disco, que é essa bolinha.
Só lembrando que, obviamente, a gente está vendo esse cromossomo nessa disposição aí, mas se ele tiver de cabeça para baixo, as formas se mantêm, né? Esse que tem o centrômero um pouco deslocado, ele vai continuar sendo submetacêntrico, mesmo se as perninhas mais compridas estiverem para cima, e assim vai. Uma vez eu fiz um desenho, uma vez coloquei em prova um desenho em que os cromossomos eles estavam dispersos ali no núcleo ainda, a gente estava estudando divisão celular. Os meninos não conseguiram identificar os pares, porque cada um deles estava de um jeito. Lembrando que essa representação gráfica é a representação gráfica que a gente consegue fazer no papel. Uma ótima colocação, Ana. Realmente, eu até vou colocar um vídeo que mostra justamente que dentro da célula a gente não consegue fazer visualmente essa divisão. Vamos lá. E aí, quando a gente pensa no cromossomo, a gente tem que também pensar no conjunto desses cromossomos. Então, o conjunto de cromossomos é o nome que a gente dá de cariótipo. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é, né, essa divisão dos cromossomos, mais divisões. A gente vai ter os cromossomos autossomos, o que é isso? São os cromossomos que não são os sexuais, são responsáveis pelas partes funcionais e estruturais do nosso corpo. E na espécie humana, a gente tem 44 cromossomos autossomos, que é representado por esse A maiúsculo, e cromossomos sexuais. Eles não são numerados, mas eles são representados por X ou Y. Quando for fêmea é XX e quando for macho é XY. E vale ressaltar, né, lembrando naquele vídeo lá do início da aula, que várias outras espécies vão ter cariótipos diferentes. O nosso cariótipo, né, da espécie humana é 46 cromossomos. A gente tem 23 pares, né? E aí eu trouxe aqui algumas formas que podem aparecer para vocês, né, sobre esse cariótipo. 22A mais XX, que está referente ao par, né? Então, 22 pares de autossomos mais 2 sexuais, que aí vai dar os 46. E aqui do mesmo jeito, só que aqui é uma fêmea, né, XX, e aqui é um macho. E também pode ser representado pelo 2, que vai estar fazendo referência ao 22. E aqui eu trouxe para vocês como que qual é o nome desse processo, né? Que é um cariograma, que então realmente isso é possível. A gente tira o nosso sangue, vai montar uma lâmina, né? E vai olhar no microscópio óptico e vai conseguir, através de um programa, fazer o desenvolvimento desse cariograma, desse cariótipo. E aqui, e é sempre pensar, né? São aos pares. Então, aqui tem 23 cromossomos, que, como estão aos pares, vão ser 46 cromossomos. E o último aqui é sempre o sexual. Lu, você falou que a gente pega uma amostra do sangue. Qualquer célula do sangue serve para fazer isso aí? Qualquer célula do sangue? Não, uma boa pergunta. Eu poderia usar, por exemplo, as hemácias? As hemácias? Olha, são os glóbulos brancos, né? Geralmente que podem induzir os glóbulos. Não. Mas eu não sei. Hemácia, eu poderia usar uma hemácia para fazer isso aí? Uma hemácia? Sim, não poderia, não. A hemácia não, a célula anucleada. Verdade, é a única célula anucleada que a gente tem no corpo. A hemácia é dura, porque quando ela está imatura lá na medula, ela ainda tem núcleo, mas quando ela amadurece para ir para a corrente sanguínea, ela perde o núcleo. Ou seja, especialmente a hemácia, que é a célula de referência do sangue. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa em hemácia, que é ele. Especialmente ela não serve para fazer cariótipo. Justamente porque não tem um núcleo, né? Mas qualquer outra célula, não só sanguínea, qualquer outra, de qualquer outra parte do nosso corpo, desde que também não seja gametas, serviria para fazer isso daí. Uhum. Justamente porque os gametas vão sofrer a meiose, né, Ana? Os gametas, eles vão ter só metade desse material, né? O espermatozoide vai ter 23, os outros óvulos vão ter 23, que vão devolver a quantidade de 46 no processo de fecundação. Muito bom.
Uma ótima lembrança. Obrigada. Bom, e uma pergunta que vem à mente é por que esses cromossomos aparecem aos pares? E é justamente isso que foi comentado referente a que a gente vai ter o gameta masculino, que é chamado espermatozoide, e aqui em cima mostra, né, como seria o cariótipo de uma célula haploide, que é o nome que a gente dá quando ainda não teve essa união, né, dos cromossomos, então só tem essa uma das partes. E aqui a gente tem o gameta feminino, que é o óvulo. E aí vai acontecer a fecundação, gerando o zigoto, ou também chamada de célula ovo, que aí vai ser uma célula diploide, que é justamente por esses dois N's. O que é isso, né? Teve essa junção dos cromossomos do pai e dos cromossomos da mãe. Então, o filho, a célula, o zigoto que foi formado, vai passar a ser uma célula diploide. E como a gente consegue perceber essa diferença dos cariótipos, esses aqui, os cromossomos já estão duplicados justamente porque a gente vai receber um par do pai e um par da mãe. E aí, o que a gente percebe aqui nessa imagem é que depois de formar esse zigoto, vai acontecer diversas divisões celulares que vão proporcionar a diferenciação celular que a gente já comentou na aula, que vão direcionar as funções diferentes que cada órgão, cada tecido do nosso corpo tem. Na verdade, gente, esses cromossomos, eles não estão duplicados, eles estão aos pares. Eles são cromossomos simples, mas eles estão aos pares porque receberam os pares o par do pai e o par da mãe. Então, eu trouxe um videozinho também para a gente dar uma introdução. Ele está em inglês, só que eu vou tirar o áudio dele e vou narrando para vocês, porque o mais importante é o visual do vídeo. Que luxo. Bom, então aqui a gente tem que ter essa ideia que está amplamente ampliado. E aí a gente está vendo uma molécula de DNA. E aí chegou as estonas. Então estava numa forma de cromatina. E aí agora essas estonas começam a enrolar, né, na fita de DNA. E aí a gente tem a formação, né? Se tiver 8 estonas, o nucleossomo. Então vai formar vários nucleossomos fazendo esse enrolamento do DNA. E aí vai nesse processo por um tempo, assim, bem bacana, né? E aí mostra, né, que são bem pequenas essa fibra, então tá bem ampliada. Aí vai mostrando esse processo do enrolamento. Até que vai ser o cromossomo na célula. E aí entra no que a Ana comentou. Olha só, esses seriam os cromossomos. Olha como que eles estão. Muito difícil de diferenciar. E aí agora a gente vai entrar no processo de divisão celular. Da metáfase, que eles estão aqui alinhados. Agora uma anáfase, que a gente vai ver a separação deles. E agora já é uma telófase. Que é o processo citocinese, que é a divisão de uma célula a 2 células. E aí é só para dar uma introdução para vocês, que aí agora a gente vai entrar nessa parte bem detalhadamente. Antes da gente aprofundar nesse assunto, gente, vou trazer aqui um exemplo, foi uma sugestão da Ana, que é o seguinte: você pode usar o fio de cabelo seu, mas eu vou usar uma linha, para fazer uma analogia entre cromossomo e cromatina. Quando a gente pega essa linha assim, a gente quase não enxerga, certo? Isso seria a cromatina, né? Ela vai estar desenrolada, descondensada. Quando a gente faz assim, a gente vai enrolando ela, ó, o que acontece? É a mesma estrutura, né? É a mesma linha, só que agora essa linha está enrolada, está condensada. Então, é exatamente assim com o DNA. Quando ele está numa linha que a gente quase não vê, ele está no formato de cromatina. E aí, quando ele se enrola, se condensa,
ele se encontra na forma de cromossomo. É a mesma estrutura, né? A mesma linha, só que de conformações diferentes. Bom, então agora a gente vai entrar nessa divisão celular que a gente acompanhou ali no vídeo. Uma visão geral, né, sobre essa divisão celular, que é importante a gente conversar um pouquinho, é que nos procariotos, né, um exemplo de procarioto seria quem? As bactérias. Então, esse DNA vai sofrer uma duplicação, mais um estrangulamento do citoplasma, mas de uma forma simples. Já os eucariotos, que somos nós e diversos outros animais, a gente vai ter um processo bem mais complexo, que foi o que a gente já conversou, né? Que é essa mudança na conformação do DNA de cromatina para cromossomo. Só que é um pouco mais complicado e a gente vai conversar mais agora. Mas também se relaciona com o tempo de vida da célula. E aí a gente vai ter uma divisão dentro da divisão celular, que é a mitose, que está relacionado com o mesmo que no final desse processo a gente ainda vai ter o mesmo número de cromossomos e a mesma informação genética da célula-mãe. Isso é muito importante. Já na meiose, a gente vai reduzir o número à metade e a informação genética já não é mais a mesma. E aqui eu trouxe para a gente exemplificar, né? Que aí o processo de fecundação que a gente já conversou, só que aqui mostrando, né, a mitose, que está sendo essa duplicação aqui das células, estão vendo? Era uma e passou a ser duas, agora já tem 4. E aí mais mitoses que vão estar relacionadas com esse crescimento e especialização celular. Só para dar uma exemplificada também. A gente já conversou mais para cá. Bom, sobre a mitose. Então, não se assustem, mas vamos ter vários nomes agora, várias fases dentro da mitose, e vamos abordar cada uma para a gente não ficar com dúvida e ser o mais produtivo possível. Aqui é uma forma geral, né? Então, a gente vai ter uma fase que chama intérfase, que é uma fase de preparação para a divisão celular. Aí a gente vai ter depois a prófase, que já vai ser o primeiro momento, que vai ter a formação de centríolos e várias outras coisas que a gente vai conversando. Estou sendo bem genérica, só para apresentar mesmo para vocês essas fases. Depois é a metáfase, que eles vão estar aqui nessa região equatorial aqui, bem alinhados os cromossomos. E a anáfase, que é essa separação. E aqui na telófase, que a gente vai ter o estrangulamento do citoplasma e o surgimento de 2 células filhas. Bom, vou abordar agora uma por uma para a gente ficar bem aprofundado nessas fases. A primeira, como eu tinha dito, né, que é a da intérfase, não vai estar acontecendo em divisão celular ainda. A gente vai estar na conformação de cromatina. Vai estar acontecendo várias sínteses, então, né, não somente de RNA, de várias proteínas. E dentro dessa intérfase, a gente vai ter mais 3 divisões. Mas não se assustem. A primeira, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, que no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y a gente tem a quantidade de DNA. A primeira fase da intérfase é a chamada G1. É onde a gente não vai ter a duplicação do DNA, como a gente está vendo aqui, ó, só vai ter um X de DNA, ou seja, não está duplicado. É o momento que o metabolismo celular, as reações químicas estão acontecendo, está sendo produzido proteína, está sendo produzido tudo que a gente precisa para divisão. E aí o que vale ressaltar é que quando a gente está produzindo qualquer coisa, pode acontecer erros. Então, nessa fase G1, a gente vai ter o que a gente chama de posto de checagem. E o que seria isso? Se naquele momento da formação dessas proteínas acontecer algum erro, vai acontecer o que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Então, para não dar sequência em alguma coisa errada, a gente vai descartar aquilo. Porque senão passa para a próxima fase e aí pode gerar várias complicações no nosso organismo. E aí, depois disso, dessa formação do que a gente precisa, a gente vai para a fase S. A gente vai ter a duplicação do DNA, como a gente consegue perceber nesse gráfico aqui, né? Que aí passa de X para 2X, que está acontecendo no núcleo.
vai ter a duplicação dos centríolos, que vai estar acontecendo no citoplasma, e também a síntese de histonas, que são aquelas proteínas que a gente viu no vídeo que vão se enrolando na fita de DNA. Feito isso, a gente vai entrar numa outra fase chamada G2, que é uma fase de intervalo. Ou seja, é aquela fase que vai voltar a fazer uma síntese de proteínas e moléculas necessárias para a divisão, como os microtúbulos, que são fundamentais para o fuso mitótico. O que é isso? A gente vai entender mais para frente. E também vai acontecer esses postos de checagem, que é igual a gente falou. Então, vai ter um posto de checagem no início, né? Que faz sentido para a gente não precisar continuar com algo errado. E se depois da fase S tiver algum erro, a gente vai fazer uma morte programada celular para a gente não dar sequência, né? Para não entrar na divisão algo errado. E aí, a gente vai para a próxima fase, que é chamada de prófase. O que é essa prófase? O que vai acontecer? Os centríolos que a gente conversou é esse Tzinho aqui, ó. E aí, os cromossomos, eles vão estar duplicados agora. Vai formar o áster, que é o conjunto dessas fibras aqui, que vão dar origem ao fuso mitótico, que é justamente esse tanto de linha aqui, que a gente está vendo que sai desse centríolo. Essa imagem aqui, ó, lá em cima. E aí, no centro celular, como eu disse, né, esse fuso mitótico. E essa carioteca, que é onde está aqui a maré, começa a se fragmentar. Vale ressaltar que vai ter uma outra fase que é chamada de prometafase, que é o rompimento da carioteca. Os microtúbulos eles vão se ligar ao cinetocoro, que é aquele disco, né? Imagina o cromossomo, aquela bolinha do meio do cromossomo, e eles começam a se ligar para promover essa movimentação, essa separação do cromossomo. E aí, isso tudo vai acontecer na região, deixa eu ver aqui. Deixa eu só saber. Mediana da célula. Agora, a gente vai ter a metáfase. A metáfase é quando a gente vai ter o alinhamento desses cromossomos aqui, ó, bem na fase equatorial da célula. Os centríolos, eles vão estar nos polos opostos das células. Estão vendo que agora esses fusos, os fusos, eles já estão formados e o cinetocoro é perceptível aqui nessa imagem, ou seja, essas fibras do fuso realmente saem daqui, como que a gente falou mais acima. E os cromossomos, eles vão estar na condensação máxima, né? Então, na fase bem dessa divisão celular. E as cromátides, elas estão presas nessas fibras do fuso, justamente porque elas vão sofrer uma divisão na próxima fase, né? Então, primeiro elas vão se voltar, tá vendo? Cada uma para uma fase, um polo dessa célula, porque nessa fase aqui, elas começam a se dividir, elas se separam, mas para elas se separar de uma forma em que lá no final a gente vai ter um material genético igual, elas precisam desse alinhamento para sofrer essa separação. Entendi. Então, na verdade, a gente tem inicialmente a prófase, onde acontece todos aqueles eventos que você falou de fragmentação da carioteca, some a carioteca, aí o DNA vai estar ali disperso no citoplasma, e entre a prófase e a metáfase, eu tenho a prometáfase, que é uma fase intermediária, não é isso? A prófase e a metáfase, por isso que ela leva o nome das duas, né, de prometáfase, ali, que é o início desse alinhamento na região equatorial da célula. A principal característica da metáfase é os cromossomos já estarem na região equatorial da célula, mas eles não aparecem ali magicamente, né? Eles são levados para essa região equatorial durante a prometáfase. Isso. Exato. E aí, né, justamente por já estarem nesse alinhamento, nessa região equatorial,
Agora, nessa fase de anáfase, vai ocorrer a separação dessas cromátides irmãs. Cada uma vai para o polo oposto dessas células, né? Então, as fibras do fuso que agora estavam bem espalhadas, agora elas sofreram um encurtamento. E aí, é aquilo que eu tinha comentado, né? Vai ter uma distribuição idêntica do material genético. E a última fase, né? Que a gente vai ter a chamada telófase, que os cromossomos eles vão chegar ao polo e começam a se desenrolar. Ou seja, se eles estão se desenrolando, eles estão voltando na conformação do filamento de cromatina. A carioteca e o nucleolo voltam a se formar, e aí, no fim da mitose, vão ser formados 2 núcleos, né? O que a gente, pelo processo da citocinese, né? Que essas células elas vão sofrer uma invaginação aqui, que é essa entrada. E aí vai ter esse estrangulamento, essa separação, formando 2 novas células. E logo após isso, a célula, então, ela vai recomeçar a sua intérfase. Mas não algo automático. Então, aí finalizamos a mitose. Só que o que a gente explicou não é o que acontece com todos os seres vivos, né? Então, nas células vegetais, em alguns vegetais, principalmente os que têm semente, eu trouxe esse exemplo aqui do que como que é, né? E para as células vegetais, a gente não vai ter centríolo, que são aquelas organelas fundamentais que a gente viu na mitose que acabamos de conversar. Na telófase, não vai ter o estrangulamento do citoplasma. E após o afastamento dos 2 grupos de cromossomos vão formar vesículas. E essas vesículas vão ser formadas, né, pelo complexo de Golgi, que é outra organélula celular, e eles vão se fundir na região mediana da membrana plasmática das células filhas, como a gente está vendo nessa imagem. E aí, né, a gente vai ter celulose, mais polissacarídeos na região da lamela média e da parede celular, e depois que a gente vai ter essa separação, formando células filhas. Então, um processo diferente, com algumas similaridades. E agora a gente vai... E tem que ser diferente mesmo, né, Ana? Porque, pensa bem, são células que têm uma estrutura externa que é a parede celular. Lembra que a membrana plasmática ela tem pontos de conexão prendendo ela na parede celular. Você lembra disso? Então, não dá para ela simplesmente fazer a mesma constrição e virar 2, porque ela está presa na própria parede celular. É por isso que o processo dela é diferente, que é do meio para fora. E ali depois vai ter o depósito de celulose e polissacarídeos para formar novamente a parede celular, agora entre essas 2 novas células que acabaram de ser formadas. Mas não tem como ser igual mesmo, não. O principal motivo, no meu entendimento, é a presença da parede celular. Verdade. Ótima colocação. E agora a gente vai entrar na meiose. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para ficar bem claro mesmo. A gente já falou disso na aula, mas é importante, né, quando a gente falar de meiose, a gente trazer essa reprodução sexuada. Então, a gente vai ter aqui o gameta feminino, masculino, que é o espermatozoide, que é haploide, tá vendo? Tem um Nzinho aqui dentro. E o gameta feminino, que seria o óvulo, também é haploide. Aí vai ter a fecundação, né? O espermatozoide fecundando o óvulo, gerando a célula ovo, que é diploide. E o importante dessa reprodução sexuada é proporcionar a variabilidade genética. Então, essa diferenciação que a gente tem, essa diversidade, né, que a gente tem, tanto nos seres humanos, quanto em outros animais que também fazem essa reprodução sexuada. E onde que está acontecendo essa meiose, né, nos animais? A meiose ocorre na formação desses gametas. E já nos vegetais, a meiose vai acontecer na formação dos esporos. Bom, então, o que seria essa meiose, né?
Primeiro, dentro da meiose, a gente vai ter processos da mitose que vão se repetir e vão ser 2 divisões celulares seguidas. Então, a gente vai gerar 4 células filhas, que é como está nesse esquema aqui. Primeiro, a gente vai ter uma célula com 4 cromossomos simples, que vai ocorrer a duplicação desses cromossomos. Então, a célula primeiro tem que fazer essa duplicação. E aí, a gente, como eu falei, vão ser 2 divisões seguidas. Então, a gente vai estudar uma primeira divisão e a segunda divisão, que vai dar origem a 4 células filhas. É importante ressaltar que nesse processo vai acontecer o que a gente chama de crossing over, ou permutação, que é a que vai dar o que a gente conversou no outro slide, que é sobre a variabilidade genética. Ou seja, as células filhas que foram produzidas aqui, elas não são geneticamente iguais, como é o que acontece na mitose. E aí, como eu disse para você, são 2 divisões. Então, a gente vai estudar essa primeira divisão e depois a segunda divisão. Essa primeira vão ser 5 etapas. A primeira, né, da intérfase, que é exatamente igual à da mitose. E aí, o restante dessas 4 etapas, que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, vão ter algumas coisas diferentes que é muito importante a gente aprofundar cada uma delas. Vamos lá, deixa eu só. É importante ressaltar, né, que cada célula filha vai ser haploide e que vai acontecer a redução do número de cromossomos, mas eles vão estar duplicados. A primeira fase, que é a prófase 1, vão ter alguns fenômenos que são comuns com a mitose, que é a carioteca e núcleo começam a se fragmentar. Aqui tá, tem um erro aqui, tem que tirar esse C. Fios de cromatina cada vez mais condensados, né? Então, essa ideia, né, de mudança de conformação para os cromossomos. Os cromossomos, eles vão estar... O cromossomo duplicado, paterno, ele está alinhado com o seu homólogo, né? Homólogo é que o outro cromossomo é igual a ele no tamanho, tudo mais. E de origem materna. Então, o que isso quer dizer, né? Eles começam a ficar alinhados aqui, ó, como esse zoom aqui. E aí, é nessa fase que vai acontecer o crossing over. E aí vai gerar essa quiasma, que é como se fosse um outro X aqui. É onde está acontecendo essa troca de pedaços entre o cromossomo. E é nessa troca aí que a gente vai conseguir ter essa variabilidade genética. Por quê? Porque vai conseguir ter essa diferença de uma mistura, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de vermos essa separação, a gente tem as subfases da prófase, que são leptóteno, que são cromossomos, que eles vão quando os cromossomos começam a se duplicar, o zigóteno, que é a sinapse, né, o pareamento dos cromossomos, o paquíteno, e você tem que imaginar que está tudo acontecendo bem rápido. O paquíteno, que completa o pareamento dos homólogos, e cada par de homólogo forma uma díade com 4 cromátides, e o conjunto dessas 4 cromátides é a tétrade. E vai iniciar a permutação. Então, é no paquíteno que ocorre a permutação ou crossing over. Vai ter a fase também do diplóteno. Os cromossomos começam a se separar, mas ficam unidos nos quiasmas, que é aquele X, né? O quiasma. Oi? Diplóteno. Que agarrou aí? Diplóteno. Agarrou. Nossa. E, por fim, a gente vai ter essa diacinese, que é justamente a terminação dos quiasmas, ou seja, quando eles não vão estar mais cruzados. E aí, a condensação dos cromossomos. E aí, a gente vai para a metáfase. E aí, o que vai acontecer? Na mitose, a gente tem um alinhamento, né? E aqui é o oposto, a gente vai ter um emparelhamento. Não vai ter um alinhamento dos cromossomos, eles vão estar emparelhados. E eles permanecem um de cada lado da região mediana do fuso mitótico, que é essas linhas, como a gente viu, né? Esse aqui é o centríolo, do mesmo jeito. Então, a mudança tá que, em vez de estar alinhado, eles estão emparelhados.
Na anáfase 1 também é a fase, né? Então, falou de anáfase, a gente já lembra de separação dos cromossomos homólogos. Só que aqui, o que acontece? Não é mais as cromátides que se separam, como na mitose. O cromossomo homólogo, ele vai todo, tá vendo? Cada cromossomo vai para um polo da célula. E aqui que eu falei com vocês, estão vendo? Essa variabilidade genética, porque aqui agora a gente tem, pelo que aconteceu com o crossing over, realmente uma troca. O vermelho passou o pedaço de vermelho para o azul passou o pedacinho dele. Assim, lembrando que é didaticamente, né? Essa imagem é didática, não é tão perceptível como a gente imagina, assim. Até porque como o a gente viu. cromossomo de verdade, na vida real, ele não é colorido, né? Justamente. Então a gente não consegue. Aquela bagunça que a gente viu no vídeo, né? Exatamente. Mas essa imagem, ela é perfeita para mostrar que esses cromossomos, eles são inéditos na natureza. É um cromossomo de uma pessoa com um pedacinho do material genético de outra pessoa. E aí, são essas pequenas diferenças que vão levando às variabilidades que a gente vai acumulando ao longo das gerações, né, na nossa espécie. Então, a gente vai acumulando várias diferenças proporcionadas por variabilidade genética que a gente só observa aqui. Esse emparelhamento que você estava falando, que acontece lá no início da prófase, ele é fundamental para toda a meiose, porque não só pela possibilidade do crossing over, mas tudo que acontece depois disso daí decorre do fato de que tem um cromossomo em cima do outro. Como eu tenho um cromossomo em cima do outro, o que eu não conseguiria representar de uma forma que todo mundo entendesse num papel, mas ali eu tenho um cromossomo em cima do outro. Então, na hora que a fibra do fuso chega, ela não chega dos dois lados no cromossomo como acontece na meiose. Desculpa, como acontece na mitose. E como vai acontecer na meiose 2. Ali, quando ela chega e estão os dois emparelhados, vai chegar fibra do fuso e vai chegar a fibra do fuso aqui. E o que vai acontecer é que eu vou separar o cromossomo duplicado inteiro. Essa é a principal diferença. Aí está toda a diferença entre o início da meiose e o início da mitose. Começa exatamente pelo emparelhamento dos cromossomos homólogos. Que, igual você falou, o que são cromossomos homólogos? É o par de cromossomos. É o cromossomo que veio um da mãe e um do pai. Né? Então, perfeita a explicação. Parabéns. Inclusive, parabéns, tá? No seu vídeo, não precisa digitar isso, não. Obrigada, Ana. Um dia eu vou ser igual você, porque você tá dando um show. Dá um show, né? Não é assim, não. Experiência. Não é assim, não. É assim. Bom, então depois que houve essa separação, essa troca, a troca já tinha acontecido, né? Quando houve essa separação, a gente vai ter a telófase 1, que vai ser quando vai ter, né? Vai continuar tendo a citocinese, que é o estrangulamento, a divisão de uma célula em duas novas células. O que mudou? Os cromossomos, eles estão duplicados lá nos polos, e eles não chegam a se desenrolar, igual acontece na mitose, que ela já começa, né, a voltar a ser cromatina. Aqui não, eles permanecem enrolados, em sua maioria. E aí, o citoplasma se divide. E aí, o que acontece? O que vale ressaltar? Que tem coisa, quando a gente vai estar estudando mitose, meiose, essas fases têm situações que são muito parecidas. Então, vale pegar alguns pontos, igual a anáfase, é a separação. Aqui também ela é a separação, tanto na mitose quanto na meiose. Só que são separações, na mitose vai ser das cromátides e aqui vai ser do cromossomo homólogo inteiro. Então, são essas diferenças, mas não precisem se assustar, né? São muitos nomes, mas é bem tranquilo nessa parte. E aí, por que, né? Uma pergunta, por que esses cromossomos eles estão duplicados? Por que eles não vão voltar a ser cromatina? Lembram que eu falei que a meiose é uma... A meiose, na verdade, é duas divisões celulares seguidas?
Então, digamos que acabou a primeira, então vai entrar na segunda. Então, é justamente com esses cromossomos que ainda estão duplicados que a gente vai entrar na segunda divisão. Ou seja, não vai precisar de uma nova duplicação do DNA. Não vai precisar, né, todo um processo dessa duplicação, porque ele já vai estar lá duplicado. Então, os cromossomos homólogos, esse emparelhamento também não vai acontecer mais, igual da primeira. Ou seja, no fim das contas, a partir de agora, vai acontecer o que acontece na mitose. Então, a gente vai ter uma prófase 2, uma metáfase 2, uma anáfase 2, uma telófase 2, que na verdade é tudo que acontece na mitose. Porém, agora, né, são cromossomos que sofreram crossing over, estão vendo aqui, ó, já tiveram essa troca, mas o restante do processo vai ser similar, igual ao da mitose. Por isso que a gente não vai detalhar cada um desses. O que a gente precisa entender a gente tem a meiose, e dentro dessa meiose, a gente vai ter duas divisões seguidas. Uma vai ser diferente da mitose, porém a segunda parte vai ser igual na perspectiva dessas fases. Porém, né, vai ter a formação de 4 células filhas, porque a gente vai ter as 2 células que já foram geradas. As 2 células que eu tenho aqui que vão sofrer a segunda divisão, elas são células haploides, não é isso? Isso, são haploides com cromossomos duplicados. Você consegue perceber que a segunda fase da meiose é uma mitose de uma célula haploide? Uhum. É exatamente isso que ela é. A segunda fase, ela equivale a uma mitose, igualzinho você está falando. Só que é uma mitose de uma célula haploide. Porque a separação dos cromossomos homólogos aconteceu lá em anáfase 1. Uhum. Certíssimo. Então, no final, a gente vai ter o número de cromossomos menor, né? Não vai ser menor, ele não se reduz. Então, os cromossomos são simples e não vai ter 2 cópias de cada molécula de DNA por célula. Bom, e agora a gente vai entrar em alterações cromossômicas. E o que seria isso, né? São erros que acontecem durante a divisão celular que vão alterar o número de cromossomos das células. Ou seja, vão acontecer algumas mutações, essas alterações cromossômicas. E a gente tem 2 classificações, né? Eu esqueci de... Na verdade, são alterações cromossômicas. E aí a gente vai ter alterações numéricas e alterações estruturais. As alterações numéricas são erros que vão acontecer durante a divisão celular que a gente já estudou, que vão alterar o número de cromossomos, ou seja, é algo referente à quantidade de cromossomos presentes na célula. E isso pode ocorrer em função das mutações, né? Essas mudanças que acontecem nos cromossomos. E aí a gente tem 2 classificações para essas alterações numéricas, que é a euploidia e a aneuploidia. A euploidia vai ser quando acontecer uma redução ou um aumento em toda a coleção de cromossomos. Ou seja, em todos aqueles 23 pares vai acontecer ou uma diminuição da quantidade, sendo monoploidia, né, vai ser N, ou 3N, que vai ter mais um cromossomo, né, em cada daqueles pares, uma triploidia, ou 4N, tetraploidia, ou até quantos tiverem, né, aí é infinito, assim. Lembrando que isso acaba acarretando no não desenvolvimento da vida também, né, esse curto. E algumas vezes que a gente vai ver também. E aí a gente tem a aneuploidia, que é uma alteração apenas em um certo tipo de cromossomo. E o que é isso, né? Essa imagem aqui exemplifica um pouco melhor. A triploidia que a gente falou, em relação ao conjunto todo, tá vendo? A gente tem uma célula diploide, considerada, né, o nosso padrão, né, o nosso normal. E aí, quando sofrer essa alteração, a triploidia, vai ter um cromossomo a mais em cada, no conjunto todo, certo? E na trissomia, que é uma aneuploidia, já é o contrário, vai ser somente em um tipo de cromossomo, em um daqueles 3 tipos. Ou uma monossomia, né? Que é quando
Ele perdeu o cromossomo. E na nulissomia é quando perdeu o cromossomo todo. E ficou somente um. Então, é nessa perspectiva. Então, a gente vai ter alterações numéricas que vão envolver todo o conjunto de cromossomos ou aqueles que vão envolver o tipo. E aí, o que acontece? Por que acontecem essas alterações, né? Vai acontecer um processo que chama não disjunção, que é quando as cromátides elas não se separam. Então, quando não acontece essa separação, como a gente vê aqui na imagem, vão ter algumas células filhas que vão ficar com mais cromossomos do que outras. Então, essa não disjunção, que é essa não separação, ela proporciona, né, essa formação dessas novas células com quantidades maiores ou menores. E uma coisa interessante, né, é que isso pode ser proporcionado por substâncias que vão entrar no nosso corpo, né? Igual a colchicina, que é um exemplo que eu trouxe. Ela interfere na formação do fuso mitótico, né? Então, a gente pode ter um dobro de cromossomos. E também substâncias químicas de vírus ou radiação, que também vão promover essa não disjunção. Então, a gente tem essas interferências do meio de fora no nosso corpo, as substâncias químicas. E também, né, naturalmente, pode acontecer isso, né, que são as mutações que podem ocorrer no nosso corpo. E para explicar um pouco melhor, eu trouxe aqui algumas síndromes cromossômicas. E o que é síndrome, né? O conjunto de sintomas típicos causados pelo número anormal de cromossomos. Essa aqui, a maioria de nós já conhecemos, né, que é a síndrome de Down, que é uma trissomia. E o que seria essa trissomia do cromossomo 21? Eu vou passar aqui para a gente ver. Isso aqui é o que mesmo? É um cariótipo, né? Então, nesse cariótipo aqui, a gente tem os 23 pares de cromossomos. E aí, a síndrome de Down é uma trissomia do 21. Ou seja, no par aqui, ó, do 21, era para a gente ter 2 cromossomos. E uma trissomia aumentou, não é? Era para ser 46. E ao invés de ser 46, está 47. Ou seja, é uma mulher, né? Que ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem um a mais lá no 21. Ou seja, uma trissomia do 21. E isso aqui é o quê? Uma euploidia ou uma aneuploidia? É uma aneuploidia, porque é uma alteração que não acometeu todos os cromossomos, acometeu somente um tipo de cromossomo. Então, é isso que caracteriza, né, a síndrome de Down. E quando a gente está falando da síndrome de Down, vão ter alguns sinais característicos, né, que é a língua para fora da boca, altura abaixo da média, mãos curtas e largas, dentre outros. E o que eu quero dizer para vocês é a importância da inclusão social e de atendimentos especializados para essas pessoas, né? Todo mundo merece o respeito e de ser incluído em sociedade. Então, isso é muito importante. E eu trouxe também mais 2 síndromes. A síndrome do Patau, como o exemplificado aqui, é uma trissomia do cromossomo 13. Então, não é mais o 21, é o 13, tá vendo? O 13 tem um cromossomo a mais. Então, ele vai ser também 47 cromossomos, porque teve uma alteração que já formou um cromossomo a mais, né? Então, é a trissomia do 13. E os sinais característicos são malformações do sistema nervoso central, problemas auditivos, má formação das mãos, baixo peso ao nascimento, dentre outros. E a última síndrome que eu trouxe para vocês é a síndrome de Edward, que é a trissomia do cromossomo 18. Então, vamos para deixar bem evidente aqui para a gente, no cromossomo 18 que a gente vai ter um cromossomo a mais. Então, os sinais característicos dessa síndrome, né, deformações craniofaciais e outras partes do corpo, como a gente está vendo nessa imagem. E agora,
o que eu quero falar para vocês é que em vegetais também tem essas alterações, né, nos cromossomos, que a gente chama de poliploidia em vegetais. Ou seja, a gente tem vários vegetais aqui, como a banana, que ela tem 3N, né, triploide, o amendoim, que é tetraploide, o kiwi, que é hexaploide. Então, a poliploidia em vegetais é algo comum, né? 3 ou mais conjuntos completos de cromossomos, e isso aumenta o tamanho, muitas situações, né, aumenta o tamanho da planta. Então, é algo que é muito procurado para o cultivo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações cromossômicas sexuais. E como que isso é diagnosticado? A gente tem um exame de cromatina sexuais que analisam, né, essas anomalias sexuais. Eu trouxe para vocês a síndrome de Turner, como mostra o evidenciado nessa imagem, né? Então, o dobramento da pele aqui na região do pescoço, seios poucos desenvolvidos, né? Essa aqui é uma mulher, ovários e órgãos sexuais pouco desenvolvidos, estatura baixa. Então, essa síndrome acomete mulheres. E o que acontece? Quando a gente está vendo aqui na meiose normal, a gente vai ter células com X, né? Que é o cromossomo sexual feminino. E aí, quando a gente lembra aquela não disjunção, que é quando não ocorreu a separação adequada desse cromossomo, vão ter algumas células que ficaram sem esse cromossomo. Então, se ocorrer a fecundação dessa célula que não tem esse cromossomo sexual com uma que tem normal, a gente vai ter uma mulher Turner, que é sem uma das cromatinas sexuais, ou seja, essa síndrome é quando não só tem somente um X, né? A outra célula que fecundou não tinha o X. E muito importante ressaltar, né, que tem tratamento para essa síndrome, né, um tratamento hormonal para tentar amenizar os sintomas dessa síndrome. E aí, a gente tem também uma síndrome que acomete os homens, que é chamada de Klinefelter. Então, a gente tem também a síndrome de Klinefelter, que acomete os homens. Então, é na mesma ideia da outra, só que essa é um a mais. Então, a gente tem um X a mais. Ocorreu a não disjunção também, né? Então, uma não separação do cromossomo. Então, uma célula tinha 2X e fecundou com uma que tinha somente que tinha um Y. Então, gerou um indivíduo com 3 cromossomos sexuais. E aí, esse homem, né, ele vai ter o desenvolvimento de seios, poucos pelos faciais, testículos pouco desenvolvidos. E vale lembrando uma síndrome quanto a outra síndrome, vamos ter a infertilidade, né? A infertilidade é algo presente nas duas síndromes. Essa também, o tratamento é com hormônios. É um tratamento hormonal, para tentar amenizar esses sintomas que a gente aborda. Lu, por que esse é um indivíduo do sexo masculino? Porque tem o Y, né? Mas ele tem 2X. Então, mas por ele ter 2X, só dele ter um Y, ele já é caracterizado como Indivíduo do sexo masculino. Exatamente isso. Ele pode ter 2, ele pode ter 10X, se fosse possível. Bastaria a presença de um único Y para que ele fosse caracterizado como indivíduo do gênero masculino. Não é isso? Do sexo biológico masculino. É o que define. Então, existe Turner, indivíduo com Turner do sexo masculino? Turner? Não, porque não tem o Y, né? É uma doença que poderia existir o indivíduo X, Y0? Poderia. Na verdade, não. Não porque existe. pode ser que olha, o que eu penso? Tipo assim, essa célula aqui sofreu disjunção também. Sim. E aí vai ter uma célula sem o cromossomo.
Aí vai juntar com uma que tem um Y, não? Sim, mas ele não desenvolve, porque é preciso que tenha pelo menos um cromossomo X para que o organismo se desenvolva com vida. Então, Olha. supondo que haja a fecundação, não há a formação do indivíduo. Então, ele vai ser... Então, vai morrer. para que ele nasça com vida, ele precisa de pelo menos um X. Certo. Pelo menos um. Se ele tiver só um X, será Tânia. Se tiver 2X, será um indivíduo do sexo feminino. Se tiver um X e um Y, um indivíduo do sexo masculino. Se tiver um monte de X e um Y, será do sexo masculino também. E se tiver, por exemplo, uma trissomia do cromossomo X, que também é possível, a mulher ter 3 cromossomos X também é viável, ainda assim será do gênero feminino, será uma pessoa do sexo feminino, porque ela não tem o cromossomo Y. Então, entendeu o raciocínio? Eu preciso de pelo menos um X. Eu posso ter só um X. Não preciso ter mais do que isso, já é suficiente para o nascimento com vida. É uma mulher com síndrome de Turner. Ok? Por todas essas variações que a gente falou aí agora. Então, 0, Y pode até fecundar, mas não vai desenvolver. Ok? Certo. Ok. E agora a gente vai ter alterações estruturais. O que seriam essas alterações estruturais? São alterações na morfologia do cromossomo. Então, vão ser alterações na estrutura do cromossomo. Então, o que é importante a gente dizer aqui? Que essas alterações podem ocorrer por 4 tipos, né? Então, tem 4 tipos de anomalias estruturais. A gente tem a inversão. O que a gente percebe nessa inversão aqui? Em vez de ser aqui, ó, a gente percebe, tá vendo? A, B, B, C, C, D, D, E, G. Opa, não é para ser um G aqui, é para ser o E. Aí tá vendo que o E foi lá para baixo? Então houve uma inversão. E essa inversão aqui proporcionou uma alteração morfológica na estrutura desses cromossomos. E aqui, isso aqui está fazendo, né, analogia aos genes, essas letrinhas. E aqui, na deleção, a gente já percebe, né, então, visualmente, que tem menos um aqui. E é justamente isso. Deleção é no sentido de deletar. Se perdeu uma das partes desse cromossomo. Então, o gene que estava nessa região aqui foi perdido. Então, isso também vai dar uma alteração em todo o resto, né? E na duplicação, como a gente consegue perceber aqui também, duplicou. Em vez de parar aqui, foi duplicado. Então, aumentou essa morfologia, essa estrutura do cromossomo. Ou então uma translocação. Então são 2 cromossomos que fizeram essa translocação, que na verdade é essa troca, só que eles não são homólogos, então vai causar uma alteração na estrutura, né, na morfologia dos cromossomos. Então são esses 4 tipos, né, de anomalias estruturais. E agora, uma informação importante é que durante a mitose, são efeitos mínimos que essas alterações causam. Entretanto, pode levar ao tão temido tumor, né? Que pode ser benigno ou maligno. E na meiose, essas alterações, né? A problemática é que vai ser passadas para os descendentes. Em alguns casos também, né? Não em todos. E aí, eu vou falar sobre o câncer, né? Por fim, que é um tipo de alteração estrutural e é um nome genérico que a gente dá para o tumor, né? E o que seria esse tumor? Aqui a gente, nessa imagem, exemplifica que são células normais. Também, né, gente, vamos relembrar que são imagens figurativas, porque normalmente não é assim que a gente vê, é algo que a gente mostra para ficar mais explicativo. Então, elas começam a se dividir. Então, a divisão celular é muito acelerada. Então, várias mitoses, vão acontecer várias divisões mitóticas. E aí vai ter esse acúmulo de células que não eram para estar se diferenciando tanto assim e podem gerar
um tumor maligno, né? E por que ele é maligno? Porque vai chegar um momento que vai invadir tecidos, pode invadir o seu corpo todo, e algo que não é para acontecer, que está acontecendo, vai prejudicar o organismo, o sistema como um todo. E é aí que a gente chama de metástase. Só por título de curiosidade, né? Metástase é quando esse tumor, esse câncer, ele já atinge todos os tecidos do nosso corpo, então ele se espalha. Então é isso que é um dos grandes perigos, né? Dessas divisões, desses tumores, quando eles se espalham. Não somente isso, né? A gente tem tumores específicos, igual na mama, né? Então, é algo que a gente pode se precaver fazendo exames preventivos, existem vários exames. Então, é referente e... Era isso nessa parte dos tumores que eu queria falar para vocês, contar um pouquinho. Lu, eu li isso há algum tempo atrás, né? Nem sei se a medicina já avançou mais para continuar aprofundando nesse assunto, mas há um tempo atrás eu li, eu achei assim, uma explicação bem simples de ser entendido. De uma forma geral, o nosso corpo ele tem uma tendência natural a combater doenças. Né? Então, uma virose, ele vai tentar combater, uma doença bacteriana, ele vai tentar combater. Por que ele não combate o câncer? Por que ele não tenta combater o câncer? Porque são células nossas, né? São células nossas que estão se dividindo. Então, o nosso sistema, ele não reconhece aquilo como algo patógeno, algo estranho, né? Então, ele tende a não combater. Eu acredito que é por isso. Na verdade, foi por causa disso que eu entendi, por causa disso que era quando eu estudei. Eu não sei se ainda é assim. Sim. Né? Se mudou alguma coisa, mas... Eu acredito que não. Mas eu acho que a grande dificuldade de se tratar um câncer, ela perpassa por isso daí, né? Não é um corpo estranho. Então, como combater um corpo que não é estranho sem combater aquilo que você precisa manter, né? Porque o tratamento de câncer, de uma forma geral, ele vai detonar todo o organismo. Exato, né? As quimioterapias, radiação. E até onde eu consigo entender, uma das razões é isso, né? Porque é difícil você focar só naquelas células que estão dando bizil. E é tão difícil como a gente consegue ver aqui na primeira imagem, né? Uma célula cancerosa que era bem pequena e começou a dividir, ficou enorme, já começa a invadir, né, os vasos. E ela ficou muito louca e já vai. Agora eu quero o corpo todo. Sem limites. Esse que é o perigo, né? Mas é exatamente, eu acredito que continua desse jeito, essa dificuldade, justamente por não ser um corpo estranho que o meu sistema imunológico, né, de defesa, vai conseguir identificar e tentar combater. Com os linfócitos, né, nossas células de defesa. Bom, então era isso. Estou aberta à discussão, se tiver alguma dúvida. Se tiver dúvida, pergunta para ela, tá? Ela está se disponibilizando aí para tirar. Verdade, meu e-mail, não pus meu e-mail, mas meu e-mail é luanamargarida98@gmail.com. E espero que eu tenha passado um pouquinho de conhecimento para vocês. É isso, obrigada.